Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração e trabalho. Que a paz de Jesus esteja com todos. Bom, o tema da nossa reunião hoje, educação no lar, né? É um tema muito importante para todos nós e temos muito que aprender, né, com relação a isso. Meu nome é João, né? Eu sou dirigente do trabalho hoje e nós temos aqui o nosso colega Fernando Neves, né, que vai proferir a palestra da noite de hoje. Pedimos a todos que desliguem o celular ou coloquem no modo silencioso, né, para não atrapalhar quem deseja assistir a palestra. Pedimos também silêncio no corredor, né, com o mesmo objetivo. E eu irei fazer a prece inicial e Fernando fará a prece final. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, né, ao nosso Mestre e Irmão Jesus, e vamos pedir o seu auxílio para a reunião da noite de hoje, que ilumine o nosso irmão a realizar o seu trabalho. Pedimos a proteção para todos nós, que a paz de Jesus esteja com todos, que a espiritualidade amiga aqui presente também nos auxilie, e pedimos permissão para dar início ao trabalho da noite de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, que já se faz presente aqui em nosso meio, nesta Assembleia, seja o nosso orientador. Eu não estou sendo pretensioso quando nós convidamos Jesus a ser o nosso orientador. Não é que não existam outros espíritos da ordem de Jesus, não que não exista dirigentes aqui da nossa casa de oração e de trabalho que não nos possam dar esse suporte, não que não exista entidades espirituais amigas nossas que não possam dar esse suporte que tanto nós precisamos. Em especial no dia como o de hoje. Todos vêm à casa para a realização das desobsessões. Eu acho um dia especial. Um dia onde a gente tem a oportunidade de conversar tete a tete com os espíritos, que na grande maioria das vezes e em maior número o tratamos como obsessores. E eu gostaria de dizer a todos vocês que eles não são os nossos obsessores. Muito embora esses nossos amigos se utilizem de todos os recursos necessários para manter contato conosco, terráqueos do terra a terra,
Alguém já escutou se falar que o telefone toca de lá para cá? Isso é uma verdade. Esse telefone não para de tocar. Infelizmente, a grande maioria não atende esse telefone. Somos nós. Quando se atende o telefone, é porque a situação já está daquele jeito. O grau de dificuldade é muito grande. E são exatamente essas criaturas, esses nossos amigos, que ligam para a gente, que solicitam de nós a ajuda. E a gente nem está nem aí. A todos que aqui estão e a muitos que também não vieram, e há uma quantidade quase que em triplo que existe de entidades aqui dentro, aí ao lado de cada um, eles se sentem assim maravilhados. Até porque nós somos os condutores. Nós é que os trazemos para cá, empurrados por Ele. Porque se não for assim, a gente não vem. Dizer que vem pelo amor, só um garotinho que está começando a conhecer a doutrina espírita, que os pais trazem, aí a coisa muda de figura. Mas a pessoa já grandinha, já adulta, é muito difícil. Só vem quando o parafuso é apertado. Eu estou falando assim porque comigo foi assim também. Muito embora eu militasse em outras casas espíritas, liga de passagem na área da Umbanda, do Candomblé, não fazia as minhas atividades, que era obrigatório fazer. E obviamente a gente sofre um certo acocho, uma certa pressão desses nossos amigos. Aí todos aqui podem estar perguntando: cadê, Fernando, a educação no lar? Está aqui comigo. Eu estou primeiro fazendo assim uma introdução no que se refere à mediunidade. Eu gosto desse assunto. Eu vibro com esse assunto. Eu convivo com esse assunto dioturnamente. Eu durmo com esse assunto. Eu viajo com esse assunto. Eu sou levado pelas entidades através desses assuntos a visualizar situações de uma certa forma até escabrosas, outras maravilhosas que não dá nem vontade de voltar. Confesso a vocês, xingo até um palavrão por ter voltado de tão maravilhoso que é aquele ambiente onde eu estava. Mas já tem outros que causam, na realidade, um certo asco, confesso a vocês. E isso, na realidade, a gente tem que passar para vocês. O assunto, na realidade, ele é amplo. Falar de educação no lar, nossa, a gente teria assunto para seminários e seminários. Mas como o nosso amigo José Paulo disse que eu sou um grande orador, tribuno espírita, não tem nada a ver. Eu não sou nada disso.
Eu gosto de trabalhar com a minha mediunidade e automaticamente tentar ajudar as outras pessoas naquilo que a gente tem condições de fazer. Até porque a gente não pode estar metendo a mão em todas as áreas. E isso são orientações dos espíritos. Ah, Fernando, mas aí não seria caridade? Está faltando com a caridade? Não estou faltando com caridade, de jeito nenhum. Não é? Porque se todos tivessem a arguidade visual, a mesma arguidade visual, não me diriam essas coisas. Mas em determinados momentos, para determinados assuntos, aí quando a gente observa e vê, aí não posso botar a mão aí. Não é? Frei Luís, ele nos diz que todos nós, indistintamente, alto, baixo, gordo, magro, preto, branco, não tem distinção. Nós somos da época da Inquisição. Todos nós, dito por ele, viemos por conta dele. Imagina a ajuda que essa criatura nos proporcionou. Foi descoberto recentemente, inclusive naquela região da Espanha, sul da Espanha, e todos aqueles que são da Itália, espanhóis e portugueses, principalmente os espanhóis, que foram ferrenhos com a Inquisição, estavam fazendo uma reforma num castelo, e os trabalhadores estavam cortando o piso com as marretas, quando uma parte de uma parede desse local desmoronou. Sabe o que é que saiu dali de dentro daquela parede? Vocês podem dar um chute? Quem poderia arriscar? Oi? Pois é, cadáveres, esqueletos, alguns até mumificados, que na medida que eram emparedados, obviamente o ar se extingue e aquelas pessoas ficaram mumificadas. Coisa recente, século XV. Nós somos, praticamente no nosso país, crianças. Sabe quanto tinham lá dentro? 2.000 criaturas que foram emparedadas. Foram feitos testes. E foi constatado que foram queimados. E por aí vai. Semana passada, se eu estou passando para vocês, é porque a gente escuta lá dentro, lá no primeiro andar, quando a gente está conversando com os nossos amigos, que são trazidos por quem? Só por mim? Não. Todos que estão aqui. Uns são acossados mesmo, tratado na chibata, como diz a história, no chicote, no serrote. Irmãos nossos que ainda vivem como capatazes,
ainda procurando os fugitivos. Quem são esses fugitivos? Sou eu? Só sou eu? Quantas pessoas tem aqui? Escravos que não conseguem, por hipótese alguma, perdoar, por terem sido tratados daquela forma. Todos nós conhecemos. E eles, quando nos acham, quando eles nos encontram, dizem: olha, tão bonitinho, aquilo era tão bom, olha como é que ele está. Entra a esta casa solicitando ajuda porque não consegue suportar a minha presença ao lado dele. E o couro come. E o chicote bate. Aí nós procuramos a casa espírita porque acredita-se que seja a última coisa que para aliviar a sua dor, os seus problemas, as suas angústias, as suas aflições. Eu peço, já fiz essa solicitação muitas das vezes e peço novamente. Das 12 estações que foi vivenciada por Jesus, escolha uma. Só uma. De 12, escolha uma. Eu não consigo visualizar Jesus sendo chicoteado. O que foi que esse homem fez? Por que nós o tratamos dessa forma? Por que nós o maltratamos tanto? E ainda temos dúvida. Por quê? Porque não acreditamos nele quando chamamos para estar no nosso meio, como aqui agora. Por que nos distanciamos dele? E por que toda vez que a gente se sente deprimido, ofendido, a gente procura a Deus? Através de seu Filho Jesus. Por quê? Porque a gente não pode ser tocado, ninguém pode pisar no nosso calcanhar de Aquiles, no nosso calinho. Meu Deus, porque nós somos ainda, não é, criaturas egoístas, orgulhosos, vaidosos, ao ponto de rechaçar alguém que nos pede algo. Interessante. Deixa eu contar um fato que aconteceu comigo há 2 meses atrás. Eu fui ao Carrefour, eu moro ali na Torre. Fui ao Carrefour comprar um lanche para mim, para minha filha e para minha neta. Comprei o lanche. Na hora que eu estou fazendo o pagamento, vem um garotinho. Qual a idade dele? 8 anos. É mais ou menos essa idade. Ele não estava me pedindo uma esmola. Ele estava com uma porção de saco de chão, todos aqui sabem, alvinhos, e perguntou se eu poderia ajudá-lo a comprar pelo menos um saco de chão. Eu, com a minha arrogância e prepotência, disse que não.
E eu estava com dinheiro na mão. Era R$1, Fernando. Não. Nesta mesma hora ele diz, daquele velho tempo, nós nos olhamos, ele disse, então me dê uma moeda. Foi pior. Aí vocês não imaginam o que aconteceu. Efetuei o pagamento, dei as costas e desci. Eu passo lá a avenida, ao lado do Carrefour, é mão indo e voltando. Tem um passeiozinho no meio, ele é até alto. Aí eu passei a primeira avenida e fiquei no meio. Olhei que o sinal estava fechado ainda e me dava a oportunidade de passar. É interessante. Quando eu dei o passo, eu senti que alguém me chutou. Quem? Alguém? Material? Alguém chutou meu pé. Aí o que é que acontece? Eu vou falar uma palavra bem chula aqui, tá? Me perdoem, mas eu vou ser obrigado a dizer. Eu caí de joelhos. A palavra chula é de bunda para cima. De joelhos. Eu estou com uma marca aqui. O que é que cai na minha frente? Nada caiu. Do lanche, nadinha. 2 moedas de 10 centavos. Eu ri. O sinal já estava aberto, as pessoas buzinando, eu olhando e rindo a moeda. Eu digo, eu entendi, meu amigo. Me perdoe. Botei a moeda no bolso e fui embora. Claro, sentindo dor no joelho. Então é dessa forma. Custava nada eu ter comprado pelo menos um saquinho de chão para limpar. Custava nada, já que eu não comprei, eu ter fornecido a ele 2 moedas. Ou uma moeda que fosse. Aí eu pergunto, o que é que acontece com vocês? Eu estou contando um caso comigo. Não basta, não tem necessidade de me verbalizar, nem falar nada. Imagine, o que é que acontece com cada um de vocês aqui? No seu dia a dia, dentro do seu trabalho, dentro da tua casa, tu realizando as tuas tarefas, dentro da tua escola, com teu colega de trabalho, com teu colega de escola. Por isso que é dito por Jesus: ora e vigia os teus pensamentos. Pensamentos como esse, que é um absurdo, não é? Eu tenho certeza que é um absurdo. Mas, Fernando, a gente vai dar vazão para que essa criança continue a fazer isso. Coitado. Como é que ele está vivendo com os pais dele, os familiares dele? Ele com aquela idade, carregando saquinhos nas costas para vender. O que é que será que está acontecendo com a família dele? O que será que está acontecendo com ele? Qual as paragens que ele esteve em outras existências para hoje estar fazendo isso? Vocês imaginam, naquele momento de Pilatos, que poderia muito bem, como ele disse, que poderia salvar Jesus? Vocês já pensaram nisso? Eu sou rei, eu mando. Rei coisa nenhuma.
Jesus calou-se, ficou em silêncio, porque Jesus não podia dizer para ele: olha, hoje tu és o grande tribuno, o grande senador, o grande rei, como tu diz, mas amanhã tu pode ser o empregado. Jesus, na realidade, não tinha condições naquela época de falar essas coisas. Como foi com Nicodemos? Como é que pode, Senhor, eu já de idade, entrar no ventre de minha mãe, nascer de novo, e aí? Oh, meu. Deixa cair a ficha, camarada. Né? Jesus podia falar isso naquela época. Se a gente faz esses comentários hoje e ninguém entende, em pleno século 21, como é que naquela época? Né? Por isso que a gente pede, eu pelo menos peço todas as vezes que aqui chego, estudem, gente. Reserve um tempinho de meia hora, 15 minutos, 20 minutos, para ler um trecho, se quer, até aleatório. Abre e ali você lê e, poxa, reflete sobre o que está lendo, sobre o que a lição quer dizer, sobre o que Jesus está querendo dizer naquele momento. Aconteceu há 2000 e lá vai o trem, mas isso é recente, é o nosso dia a dia. A gente tem que vivenciar isso. Não é chegar aqui, eu vou lá, vai resolver o meu problema, eu vou deixar aquele meu encosto lá. Não é encosto não, gente. São seres humanos como nós. Eles têm corpos que nós não podemos visualizar. Acessem, a internet está aí. Ontem eu vi uma palestra maravilhosa falando de ectoplasma. Isso que todos nós exalamos. Fluidos. Estudem. Capítulo 14. Mas vocês vão, todos nós vamos entender. Todos esses processos, as informações que foram trazidas por Jesus. Excelente. Excelente. Quando ele é denso, esse ectoplasma, é que se servem para as materializações, para todos os efeitos ectoplasma. E isso sai de vocês, pelos orifícios nossos, pela boca, pelos ouvidos, pelo nariz. Quando sai de mim, vocês pensem assim numa massa plástica, maleável. Aquilo sai como se eu tivesse na minha boca assim uma quantidade enorme de chiclete. Imagine, mascando chiclete. Eu do outro lado, eu boto meus 2 dedos aqui assim, a entidade está aqui do meu lado. Vamos embora trabalhar. Aí vai lá, eu vou fornecer os meus elementos fluídicos, ectoplásmicos, para aquela situação, qual muitas das vezes não tenho permissão de ver, que talvez trouxesse uma má impressão do que é que está acontecendo. E aí eu começo a puxar. Olha, é tanta que às vezes eu peço para parar, eu fico com falta de ar. Sabe o que é que acontece com todos os nossos órgãos? A nossa circulação, o batimento cardíaco, primeiro, quando você dorme, consegue realmente relaxar e dormir, os nossos batimentos cardíacos diminuem, eles ficam menores. Todos os nossos órgãos trabalham totalmente diferente do que estamos em vigília. Nós diminuímos de tamanho. Assim são as informações que são trazidas do plano espiritual
para a gente. E a gente tem que repassar para vocês. Ok? Vamos lá. Educação no lar. Isso está no livro Caminho, Verdade e Vida. Quem quiser estudar. É o item 12, a lição de número 12. Ok? Emmanuel era uma entidade, todo mundo conhece aqui, não é? E às vezes ele traz palavras assim que, claro, que a gente tem que procurar o dicionário, o pai do burro. E eu sou um deles. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Isso foi dito por Jesus naquela época, e quem escreveu foi João, no capítulo 8, versos 38 da Bíblia. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem. Interessante. Zé Paulo, inclusive, quando antecedeu, trazendo fazendo os seus petitórios, né, trazendo as suas informações, lembrou bem, né, esse cidadão que provocou a morte de uma mãe e de uma criança por estar embriagado, dirigindo e com mais de 19 infrações, e teve condições de pagar 30 mil reais, etc. A polícia, ela é tão, não sei nem como classificar, que tira o sujeito de lá de dentro às escondidas para que ninguém veja. A liberdade plena dos instintos do homem. Olvidando-se, ou seja, esquecendo, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida, será obrigada a reajustar seus propósitos. Não pensem que vão sair daqui bonitinho, não. Se tem, e outra coisa, Papai do Céu confiou a nós, né, o direito de ser pai e de ser mãe e de cuidar bem da nossa prole. Sinceramente, eu sinto saudade da palmatória, e nem por isso eu fiquei revoltado, muito embora eu não alcancei a minha condição acadêmica, como todo mundo que gosta de encher os dedos de anéis. Eu não fiz isso porque eu não quis, me achei do direito, não é? Aí hoje eu estou estudando para fazer. Pode um negócio desse? Eu até conversando com meu irmão, que é médico, aí eu digo: olha, Yati, eu voltei a estudar. Ele: o quê? É mesmo? Pois é, meu irmão. A minha mãe, eu acredito que ela vai ficar muito feliz, que ela gostaria que eu fosse o advogado da família. Aí ele riu para mim, mas eu não queria isso para mim. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. O que é que nós estamos ensinando ao nosso filho? Deixa eu dar um golinho na água aqui. Mesmo levando algumas palmatórias na mão, os meus 2 primeiros filhos, que eu tive 2 casamentos, eles não foram criados por mim. Os outros 2 foram. Sabe o que é que eu fazia? Quando a minha menina e o meu menino estavam pequenininho, 5, 6 anos de idade, eu pegava a chupeta deles
a chupeta e molhava na cerveja e dava para eles. Vocês acreditam? Eu fiz isso. Graças a Deus, eles não têm vícios nenhum. São pessoas ótimas, né? Não fumam, não bebem, enfim. São até caseiros demais. Mas eu fiz isso. Ora, considerando quem é aquela criatura? Se ele foi um alcoólatra numa existência qualquer, como é que essa criatura ia ficar? Se despertasse nele o desejo da bebida, e como é que Fernando iria ficar com a sua consciência? Dá para entender? De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Claro. Isso é óbvio. Imagine um lar conturbado, cheio de problemas, cheios de dificuldades, cheios de estupidez, de ignorâncias, de violências. E aí? Como ficam as nossas crianças? A rebeldia da nossa criança. E aí largamos o pau nele. Esse menino não presta. Não sei a quem puxou. Tão bonzinho, né, Zé Paulo? Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. É isso que a gente está dizendo agora, falando agora. Imagine a gente, eu, por exemplo, uma criança de 5, 6, 7, 8, 10 anos de idade sendo maltratado. E outra coisa, tem o ambiente em que ele vive, que proporciona tudo isso também. Mas isso não é motivo para dizer que a pessoa tem que ser um mau elemento, tem que ser um viciado em drogas, tem que ser um traficante, porque ele mora na Vila Raiz, por exemplo. Está assim, de viciados, uma quantidade menor de traficante. Tem. Está assim lá no Coque. Não já foi humanizada, mas está assim ainda. Está lá em Santo Amaro, tem uma rua que é chamada inclusive de Rua da Bola. Vocês sabem o que é bola? Sabem? Não? Bola é quando um viciado diz para o outro: vamos dar uma bola? Ou seja, fumar um cigarrinho de maconha, tá? É a Rua da Bola. Tá lá, em Santo Amaro. É uma transversal do cemitério. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. Nós não estamos sós. Considerando, todos nós aqui praticamente viemos da Igreja Católica Apostólica Romana. Concordam comigo? Não é verdade? Eu fui assim também. Eu fui batizado, crismado, etc. Ajudei até em missa. O badalo do sino do padre, o incenso. Eu participei disso. Mas
estão me pedindo para falar com esse assunto. Mas o que eu quero dizer é que nós não estamos sós. Considerando que cada um de nós aqui tem um guia espiritual, um familiar, amigo, um amigo que se comprometeu a me ajudar, ou ajudar individualmente a cada um aqui presente. Então nós não estamos sós. Vocês pensam que eles não ficam tristes? Que eles nos deixam de lado e ficam nos observando de longe? Eles não nos separam de nós, não. Eles não vão embora simplesmente por quererem ir, não. Eles estão lá. Sorria, gente, vocês estão sendo filmados. Porque não existe, gente, não existe o tribunal que muita gente pensa que existe. Está lá a figura de Deus, um velho de cabelo branco, com uma toga de juiz, um martelão na mão e dizendo: você errou e vai para o inferno. Isso não existe. Você foi bonzinho e vai para o céu. Não é por aí não. Se Deus é soberanamente justo e bom, Ele vai querer o seu filho no inferno? Tem lógica, né, gente? É por aí. Agora, claro, está lá, se forem estudar, onde está Deus? Pergunta do Livro dos Espíritos. Kardec fez aos espíritos: onde está Deus? Na sua consciência. Esse é o nosso grande tribunal. Olha, nós temos aqui quantos? 3 profissionais da área de psicologia. Sabe o que é que eles fazem? Não esses daqui. Estou falando lá de fora. Eles simplesmente colocam a gente de frente do espelho. Se eu disser que o teu problema é culpa tua, tu acredita? Todos os nossos problemas, a culpa é nossa. Foram contraídas por nós. Então eles fazem isso. Eles colocam a gente de frente para a gente mesmo, para nós mesmos. Olhando para nós, olhando para a nossa consciência. Meu Deus, o que você fez, o que você acaba de fazer. É por isso que aquela situação, tá? É de ser eliminada. Entendeu? Não está acabado. Por favor, retire-se. Aí sim você tem que ter pulso. Mudar a sua faixa de vibração. Acabou a conversa. É você sair da Rádio Recife para uma manchete da vida. Mudou e acabou. O espírito vai continuar te procurando. Ele às vezes está até pertinho de ti, mas ele não vai ter acesso. O que Wagner Borges, um grande médium, que faz trabalhos assim maravilhosos, eles nos mostram. Se a gente for na internet, olha, está assim de informação. Nós, quando vamos a algum lugar, retirar algum espírito que, por a graça de Deus, ele também pediu com humildade, ele se arrependeu do que fez, e nós somos levados
juntamente com outras entidades, outros espíritos. E é claro que a gente tem alguém que está no comando de tudo. Ectoplasma. Fluidos, eles nos envolvem. Nós passamos por toda aquela guarda. Pertinho, de lado deles, eles ficam atordoados, sem conseguir nos ver. E eles sabem, dizem para o seu colega: aqui tem gente de bem. Eu não posso vê-lo. E a gente vai, retira, leva para as macas e vai fazer o tratamento necessário. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Forte esse trechozinho final, não é? Na vala comum da inutilidade. Ou seja, volta novamente. Vocês conhecem aquela história da cruz? Tem tempo, gente? Tem. Tem uma historiazinha bastante interessante. Isso é muito antigo. Eu, quando tinha meus 15 anos por aí tinha uma senhora evangélica que ela chegou para mim e disse: Fernando, vem cá escutar essa história. Olha, tem uma pessoa assim, tal, que vivia em dificuldade, se lamentava muito, etc, etc, etc. E ela dizia que a cruz dela era a maior de todos. E durante a sua existência, no seu caminho da sua vida, passava por ela outras pessoas carregando também outras cruzes, cada um carregando a sua cruz. E ela observou que, na realidade, a cruz daquele que passava era menor. E ele ficou observando e ele passava com muita tranquilidade. E disse: espera aí, custa nada eu cortar um pedacinho para diminuir esse peso que está pesado demais, eu não aguento. E assim ele fez. Ele cortou aquele pedaço. Lá adiante, novamente, eu vou cortar outro pedaço. Mais adiante, novamente, outro pedaço. Moral da história: ele ficou com a cruz pequenininha, que acredito que caberia no bolso dele. E de repente ele se depara com um grande rio. A largura do rio era exatamente o comprimento da sua cruz. Por isso que eu estou dizendo, a grande necessidade de todos nós voltarmos à existência carnal para equalizar as coisas. É por isso que a mensagem diz assim: não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil, enquanto não pagares o último tostão. E é verdade. Mas claudicante do jeito que nós somos, errando sempre, será que nós vamos ter a oportunidade lá na frente? Será que é necessário eu voltar ao tempo da barbárie, da pedra lascada? Será que eu vou ter que usar o tacape? Será que eu vou ter que puxar o cabelo da minha mulher e arrastar para dentro da caverna? Será que eu vou ter que fabricar o fogo? Porque isso vai acontecer lá na frente. Quando, eu não sei.
Haja tempo para isso. Debalde, ou seja, em vão, se improvisarão sociólogos, não é? Aí lá vai a gente. Os sociólogos, eles estudam as relações entre pessoas, não é? Para substituir a educação no lar por sucedâneos. São medicamentos, que ele quis dizer. Ou qualquer coisa que possa substituir a outra. Mas vamos usar o termo medicamento. E na maioria das vezes ele é amargo. Tem uma passagem, para mim, fantástica com relação ao amigo Jesus. Quando ele, naquela conversa íntima que ele tem com Deus, lá no morro, lá no Horto das Oliveiras, quando ele começa a visualizar a situação dele, há alguns momentos depois, aos maus tratos, as dores, a crucificação, a morte do corpo físico. E ele fala para Deus que afasta de mim esse cálice. Aí eu pergunto novamente e lanço a todos que aqui estão, eu me incluo também. Escolha uma só passagem. Uma só. Aí ele disse: não, mas se eu tiver de beber, será até a última gota. A coragem desse homem é fantástica. Eu fico extremamente maravilhado em hoje estar falando no nome dele, da forma que estou falando. O homem forte que ele era e que ele sempre foi. Como é que uma criatura, depois de ser lapiado daquele jeito, por nós, ainda conseguiu falar com Deus, dizendo: perdoa, ele não sabe o que faz. É complicado. Sim. Ele nos ensinou que deveríamos ser humildes. Ele nos ensinou que deveríamos ter o amor para com o nosso próximo. Acha da mesma forma que eu faço com vocês. Não é difícil? É muito difícil. É difícil conviver com o nosso familiar, com o nosso filho problema, com o nosso marido problema, esposa problema, com o nosso pai problema. Não é difícil? É. Mas é aquele que nós merecemos ter. É aquele filho que nós deveremos cuidar. Foi confiado a nós e nós seremos cobrados. O que fizeste do teu filho que eu te confiei? Essa é a grande pergunta. Não é Deus que vai fazer, porque nós não os conhecemos assim. Ele está dentro de mim, é uma flâmula, eu sou parte dele. Mas esse nosso corpo tão pesado, material, e esse nosso corpo fluídico, chamado perispírito, tão denso, não permite que essa flâmula de luz ecloda. Veja a grande dificuldade nossa. Eu gostaria, inclusive, de fazer essa experiência aqui com vocês. Mas nós estamos tratando com gente inteligente.
uma abóbada completa, toda escurecida, enegrecida, esfumaçada, e dentro uma luz que não nos desse condições de ver a luz de fora para dentro, mas saberíamos que ali dentro existe uma luz. E aos pouquinhos, quando a gente vai limpando aqui e acolá, o que é que acontece? Essa luz vai aparecer. Simples. É assim o nosso corpo espiritual. Como é o nome dela? Eu vou me lembrar. Me perdoe, eu estava tentando me lembrar o nome de uma... Eu vou me lembrar. Mas imagine, quando nós atingimos o nosso corpo físico, quando achamos que tudo está acabado, e que assim a gente procede. É como o nosso corpo perispiritual, é como se fosse assim, uma corda de violão. Se você aperta demais, ela tora, ela quebra. E aquela corda, devido àquele problema que nós contraímos, nós precisamos refazer lá novamente. Vai ficar a chaga, a sequela marcada? Vai. Mas ela não rompe no mesmo lugar. Vamos lá, deixa eu terminar esse trecho. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos obtusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo e, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Quem tiver condições, o reformador traz mensagens e informações maravilhosas. O semeador também traz informações e mensagens maravilhosas. Exatamente por não ter tempo de fazer um pequeno e breve comentário com relação ao reformador, a essa... Bom, gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Só uma, por conta do tempo. Não. Cordeiro, o passe hoje é coletivo? Bom, todos sabem que nós estamos fazendo uma reforma na cabine de passe. O tempo está um pouco nublado e não é conveniente a gente aplicar o passe em vocês tomando chuva, obviamente. Então eu gostaria e pediria aos passistas que se posicionassem. Nós vamos fazer uma prece para encerrar o nosso trabalho. Ok? Vamos orar? Vamos viajar interiormente. Vamos buscar Jesus em nossa mente. Vamos tentar visualizá-lo à beira-mar, juntamente com todos os seus apóstolos, juntamente conosco, com todos nós que aqui estamos, dizendo: Senhor, me ajuda por caridade. Permite, Mestre Jesus,
que receba de Ti e de todos esses nossos amigos, os eflúvios maravilhosos da espiritualidade, todos os remédios necessários para que a gente possa curar a nossa enfermidade. Permite, Senhor, que toda a equipe espiritual desta casa dos trabalhadores coloque os remédios necessários naquelas águas que ali estão. E que ao voltarmos aos nossos lares, voltemos na santa e divina paz do grande amigo que Tu és. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Maria, nossa mãe espiritual, e a todos os nossos amigos espirituais, por essa noite. Que Deus nos abençoe. Nós vamos passar a palavra ao nosso irmão para dar por encerrada a reunião da noite de hoje. Bom, o assunto realmente está colocado, né? Vamos refletir sobre o assunto, né? Sobre as palavras do nosso irmão. E, né, de agora em diante, vamos dar assim, uma importância muito maior à questão dessa educação no lar. Assim sendo, em nome de Deus, em nome de Jesus, o nosso mestre, nosso irmão, em nome do nosso mentor espiritual, Fabiano de Cristo, em nome da espiritualidade amiga aqui presente, damos por encerrado o trabalho da noite de hoje. Que todos possam seguir em paz para suas residências.